Melhor dia, melhor dia, melhor dia, gente linda, manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, porém uma manhã assim muito agradável. Você que está aí de posse desse dom maravilhoso que é o dom da vida, olha, aproveite esse dia da melhor forma possível. Minha gratidão a Deus pela sua vida bendita. Você que tem, sabe, acumulado crédito com esse Deus maravilhoso. Conta pra mim como que está aí no seu estado, como que está no seu país. Eu sei que a Europa está vivendo o verão, então aproveite, você que se encontra em Portugal, aí na Espanha, aí na Itália, olha, aproveite da melhor maneira possível. Se você está aqui no sul do nosso país, tem tido assim temperaturas bem frias, conta pra mim. Você que está no Nordeste, você que está no sul, Sudoeste, você que está aqui pertinho de mim, no Sudeste, sabe, Nordeste, conta pra mim como que tá aí a sua cidade. Mas o melhor de tudo isso, gente, é que independente da distância, nós estamos ligados em um espírito só. Tá bom? O ministério é do Espírito e aprova esse Deus maravilhoso nos unir nele, nessa graça maravilhosa. E hoje, gente, aproveitando o gancho ontem da nossa querida Jaque, que falou sobre ter crédito com Deus, eu não pude acompanhar todo o momento da live dela. Lembrando, gente, que o encontro com a nossa querida Jaque agora e com o nosso irmão Geraldo é em dias chuvosos, né? Dias frios, como tem feito muito frio aqui no Rio de Janeiro, e está a partir das 10 horas da manhã. Tá bom? Você que ontem não pôde acompanhar, se você puder, amanhã, quinta-feira, os dois estarão nos trazendo mais uma palavra de despertamento nesse nosso bate-papo, tá bom? Na nossa manhã sem retoques. Então você já sabe, o nosso encontro, no caso da nossa querida Jaque, às terças, e do nosso irmão Geraldo, juntamente com ela, nas quintas-feiras, vão acontecer a partir das 10 horas da manhã. Você que pode dormir até um pouquinho mais tarde, aproveita, quando acordar, já liga aqui na nossa família Sem Retoques, no nosso bate-papo, e já segue nessa semana de julho, tá bom? É mais um mês que esse Deus está nos dando a graça de poder viver. Já acompanha aí daquele jeito, tá? E hoje, gente, aproveitando a oportunidade que a nossa Jaque trouxe, num bate-papo maravilhoso, a gente vai continuar falando sobre crédito com Deus. E eu coloquei o tema, o seguinte tema: Deus não é insensível. E eu quero explicar para você rapidamente por que eu escolhi esse tema. Há alguns anos, mas muitos anos atrás, provavelmente uns 12, 15 anos atrás, o meu esposo, ele fez uma assinatura de uma revista para mim. E essa revista, não sei se em todos os estados tem acesso a essa revista, mas se você puder, compre nas bancas de jornais, assine essa revista, porque ela traz informações muito interessantes. Se chama Revista Seleções, tá bom? O nome é esse, Seleções. E ao estar ali aproveitando aquela assinatura que meu esposo me deu de presente de aniversário, eu estava lendo ali algumas matérias, e uma matéria muito me chamou a atenção, porque foi a matéria de um jovem surfista. Esse surfista saiu com alguns amigos para praticar, né, o surf no seu país, e chegando lá naquela praia, né, acredito que deveria ser praia com aquelas ondas gigantescas, ele foi atacado por um tubarão. Imagina só, gente, que drama, que situação esse jovem passou juntamente com seus amigos, né? E ele foi atacado por esse tubarão, e uma dessas mordidas, ele foi ferido nos seus pulmões. Imagina só, gente, a violência da mordida de um tubarão. Gente, um tubarão é um tubarão, não é um peixinho qualquer, né? E o que foi que aconteceu? E teve toda uma situação muito extrema, gente. Eu acho assim,
O nosso Deus, ele não é um Deus insensível, nunca, nunca, nunca. E a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça é algo que a gente não consegue compreender. Então relata esse rapaz que foi um momento de um drama muito grande que ele passou. Porque ali ferido, gente, juntamente ali com seus amigos, né, conseguiram resgatar ele ainda com vida, só que gravemente ferido. Gravemente ferido. Ele diz que ele, ali relatando a essa revista, ele informa que ele não conseguia responder para ninguém. A única coisa que ele tinha era aquela consciência de que ele ainda estava vivo, porém muito debilitado por motivo daquelas mordidas. E ele lembra de ouvir os amigos, sabe, tentando fazer comunicação para que alguém viesse socorrê-lo, né? Mas a comunicação ali no rádio, muito debilitada também, muito ruim, mas eles sabiam que se não fosse feito um resgate rapidamente, por motivo da perda de sangue, aquele amigo, aquele jovem, ele seria levado a óbito com certeza. E ele lembra que naquele momento extremo, aonde a possibilidade de um salvamento rápido estava totalmente, sabe, fora de uma expectativa boa, né? O que ele entendia, e pude compreender ali lendo a matéria, é que ele chegaria a qualquer momento, ele chegaria ao último suspiro. Para ele ali já não havia socorro possível, né? Nem pelos bombeiros, nem pelas equipes de salvamento, não tinha ali como seus amigos o socorrerem de maneira alguma. Sabe quando a pessoa fica ali sem saída? Ele não tinha saída. Ele estava ali realmente às portas da morte. E enquanto ele estava ali ainda com pouca consciência, ele relata nessa revista que ele simplesmente elevou os seus pensamentos a Deus. E o que mais me marcou, gente, e por isso eu estou aqui dividindo essa história com vocês, que é uma história real, tá? Quem tiver oportunidade, faça essa busca por essa edição e você vai saber que é uma edição que foi algo que realmente aconteceu. É que naquele momento ele elevou os seus pensamentos para Deus. E ele lembra que ele falou dessa forma com esse Deus maravilhoso. Gente, aqui não está sendo relatado a religião desse rapaz, aqui não está sendo relatado a idade, aqui não está sendo relatado nada. Só está sendo relatado uma consciência que no momento de uma aflição tremenda, às portas da morte, simplesmente ele elevou os seus pensamentos a Deus. E ele lembra que ele falou da seguinte forma nos seus pensamentos com Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda agora. Olha isso, gente. Era aquela coisa do imediato. Ele precisava de uma resposta de Deus, não para amanhã, não para depois, mas era para aquele momento. E ele também diz que antes dele perder total consciência, ele ouviu um barulho de um helicóptero. E quando ele acordou dias depois, passado pelo CTI, ele viu ali que realmente Deus o atendeu, o respondeu. Gente, o que é isso, hein? Todas as vezes que eu me recordo dessa reportagem, o meu coração arde, tenta sair pela boca, eu fico num entusiasmo, numa alegria tremenda, porque eu entendo, gente, que isso é graça. Por isso o nosso tema, Deus, ele não é insensível. Deus, ele não é um Deus que ele simplesmente vira o rosto ou ignora o seu pedido de socorro. Disse Paulo a uma das igrejas, na igreja de Hebreus, se eu não me engano, que o nosso Deus, ele é socorro oportuno. Ele é socorro em tempo oportuno. E o tempo oportuno para aquele rapaz foi ali, sabe, na beira da morte, nas portas da morte. E Deus, ele não o ignorou. Ontem, quando a nossa querida Jaque, eu pude ver rapidamente, falou sobre crédito.
Gente, eu entendo que esse crédito chegou até nós por meio dessa graça maravilhosa. E isso só tem aumentado a cada vez que o conhecimento nos chega ao coração, que é a nossa mente. A gente só vai acumulando esses créditos com Deus. Cada vez que a gente caminha em direção às boas obras que Deus já tem preparado, a cada vez que a gente, com esforço até, começa a endireitar a nossa casa através de um bate-papo, quando a cada vez nos é gerado uma boa consciência, através aqui das revelações que vem por meio da palavra, gente, tudo isso vai criando um crédito com Deus, mas não é só isso. Eu quero falar sobre as misericórdias do Senhor, eu quero falar sobre o amor de Deus, que lança fora todo o medo. Gente, um pedido, num momento, sabe, de grande necessidade, porque foi o que aconteceu com esse jovem. Ele já estava ali à beira da morte, para ele já não havia mais esperança, para ele já não havia mais uma expectativa, mas havia dentro dele ainda, sabe, com uma respiração que ele tinha, ele conseguiu elevar a sua consciência, os seus pensamentos a um Deus que ele sabia que naquela hora não poderia falhar, não iria falhar. A convicção o levou a clamar por um Deus. Gente, de repente esse jovem nunca havia falado com Deus. Nós não sabemos nada desse jovem. Foi assim com aquele homem que morreu lá na cruz também, que a gente entende que foi alcançado por essa graça. Ali naquela hora, gente, naquela hora, aonde ele entendia que seria o final da sua vida, Deus manifestou um novo começo, um momento ali de se apresentar àquele jovem, no momento de dor, no momento de morte, no momento onde ninguém mais tinha esperança. Ele lembrou de um Deus que chamava à existência as coisas que ainda não existiam, e ele ganhou uma nova oportunidade com aquele Deus. Muitas das vezes é isso que nos falta, gente. Nos falta falar com esse Deus. Nós fomos apresentados pela religiosidade a um Deus insensível, a um Deus que não vê, a um Deus que não fala, a um Deus que, sabe, que não pensa, a um Deus que não responde, a não ser que você venha fazer uma troca com ele. Você imagina só o que esse jovem tinha para oferecer a Deus ali naquele momento? Que moeda de troca ele usaria ali em favor da sua vida, de mais uma oportunidade? Mas ele lembrou que existia um Deus. Talvez ele não sabia o nome, talvez ele não soubesse aonde esse Deus estava, mas ele sabia que aonde esse Deus estivesse, ele viria em socorro. Gente, quantas vezes nós perdemos a oportunidade em momentos extremos da nossa vida de falar com esse Deus, de falar: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Sua palavra, eu sei que Tu moras dentro de mim, eu sei que sou capacitada por Ti, eu sei que sou habilitada por Ti, eu sei que Tu já me fez mais do que vencedor em todas as coisas, eu sei que eu sou propriedade exclusiva sua, eu sei que sou sua herdeira, eu sei que sou sua escolhida, seu escolhido, eu sei que a minha vida não terá o fim, mas viverei um começo extraordinário. Eu sei que o que tu tens para mim é melhor, não é melhor do que eu posso pedir, é melhor do que eu posso pensar, porque o infinitamente mais está em mim. Sabe, nos momentos do nosso dia a dia, nós precisamos ter esse momento de diálogo com esse Deus maravilhoso. Eu acredito que assim como Jó, aquele menino, ele bateu de frente com um Deus verdadeiro. Ali ele pôde romper com qualquer situação que o prendia à religiosidade, porque ali ele viu a manifestação de um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdias. O nosso Deus, ele vai muito além do que podemos pedir ou pensar. Esse é o nosso Deus. Nós fomos apresentados a deuses feitos por homens. Nós fomos apresentados a deuses que nada podiam fazer por nós, a não ser se nós tivéssemos algo para dar. O Deus que foi apresentado para nós era um Deus de barganha. Era um Deus injusto, era um Deus que punia severamente, era um Deus que castigava.
Hoje, nessa graça, nós sabemos que vivemos um dia de semeadura. O que plantamos, colhemos. Então, por que não plantarmos nesta hora a semente do encorajamento, da convicção num Deus da graça? Foi o que aconteceu com aquele jovem, naquele momento que ele acreditava que ele não tinha como contar com mais ninguém, e era uma realidade para ele. Ele simplesmente fechou os seus olhos e foi com os seus pensamentos, com a sua consciência, até um Deus que não o deixaria na mão. A religiosidade nos apresentou um Deus que sempre nos deixa na mão, que nunca cumpre com as suas promessas. Nós estávamos sempre nos sentindo abandonados, apoucados, envergonhados, deixados para trás, deixados por último, porque nos sentíamos, sabe, com aquela responsabilidade de dar o que nós podíamos receber. Só que as coisas não são dessa forma. Hoje, de posse do poder dessa graça maravilhosa, a gente sabe que a coisa não funciona desse jeito, e sim é por graça. É por um favor imerecido, favor que nos faz glorificar a Deus por meio de um dia de chuva, por meio de um dia de sol, porque sabemos que o que recebemos, que é fôlego de vida, é um presente por graça, e essa graça foi concedida a nós por uma fé que só pode vir do Altíssimo. Gente, nós temos um Deus que Ele é por nós. E esse Deus, Ele ouve sim as nossas orações. Ele nos enxerga assim como seus filhos. Ele já fez tudo que nós precisamos. Ele já nos capacitou. Ele já tem tudo preparado. Tudo foi consumado, gente. Gente, diante dessas verdades, nós temos que reconhecer que há em nós um poder ilimitado. Esse jovem, a sua coragem de elevar os seus pensamentos a Deus ali naquela hora, gerou créditos diante desse Deus maravilhoso, porque ele foi ao Deus verdadeiro, ele foi ao Deus vivo, ele foi ao Deus único. Ele não se preocupou com um nome, ele não se preocupou com uma posição, mas ele sabia que da forma que ele estava ali, ele só tinha uma única saída, era falar com Deus. Às vezes buscamos saída, buscamos soluções vinda de outros homens, porque acreditamos que tais homens têm mais poder com Deus, têm mais acesso a Deus, têm mais, sabe? E tudo isso sempre foi um engano. Você pode, nesta manhã, aonde você estiver, da forma que você estiver, você pode falar: Deus, eu estou aqui e preciso de Ti, porque Tu és o meu socorro bem presente em tempo de angústia. Tu és o meu socorro em tempo oportuno. Senhor, não estou conseguindo dar solução para essa situação, mas Tu tens a solução para mim. Manifesta na minha mente, manifesta na mente de Cristo que Tu me deu. Senhor, não estou conseguindo sair dessa situação. Senhor, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo manifestar, eu não estou conseguindo frutificar, mas Senhor, a Sua presença em mim pode fazer tudo isso. Ensina-me. Gente, isso nos torna cada vez mais dependente desse Deus. Foi a chave para que esse jovem, sabe, de verdade recebesse uma vida, e vida em abundância, porque eu acredito que aquele jovem jamais foi o mesmo. Tanto é que a sua experiência extraordinária chegou aos meus ouvidos, no momento em que eu fazia a leitura, chegou aos meus pensamentos e nunca mais saiu. E hoje eu estou aqui, 15 anos depois, dividindo essa mesma experiência. Em um dia próximo, eu vou falar sobre algumas experiências de morte que eu passei, que o Deus de toda a vida, sabe, chamou à existência milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Quem de nós nunca teve tremendas experiências com esse Deus verdadeiro? Só que nós vamos passando por algumas situações e nós vamos esquecendo disso. Nós vamos esquecendo do Deus em quem nós temos crido. E é tempo, nesses dias, no tempo da graça, de nós estarmos regozijando, nós estarmos, sabe, mostrando ao mundo o Deus que nos escolheu desde antes dos tempos eternos. Gente, é tempo de promover graça. É tempo de falar dessa graça maravilhosa. É tempo
tempo, sabe, de multiplicar, de sermos, sabe, multiplicadores de pessoas idôneas e fiéis que vão nos acompanhar, que vão nos ajudar, sabe, nessa nova aliança, a criar homens e mulheres com tamanha coragem como esse homem. Mas eu não quero que fique somente no que eu estou falando. Eu quero que você venha comigo até uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Melhor dizendo, eu vou dizer dessa forma porque eu acredito assim, né? A Bíblia, ela tá aqui organizada para que a gente possa se encontrar melhor, mas a gente não sabe a quantidade de cartas que foram escritas à igreja de Roma. Então eu peço que você venha comigo a uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 4, livro da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Então, Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. É um trecho da carta que nós conhecemos bastante. Antes eu estava meditando em todo o capítulo 4, ele é um capítulo maravilhoso, um capítulo que traz assim um grau de maturidade muito grande. Então, se você tiver a oportunidade, medite também em todo esse capítulo, mas nesse momento, como o nosso bate-papo é curto, eu vou ler a partir do versículo 17, que já é um versículo bastante conhecido do nosso meio, tá bom? Então, o versículo 17 de Romanos, capítulo 4, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, me perdi, achei. Estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gente, olha o que o apóstolo Paulo revela à igreja de Roma. Que nós temos um Deus, gente, foi para a igreja de Roma, mas para nós, sabe, combina com as nossas vidas, é modelo para as nossas vidas. Crer num Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Em tempo de tribulações, em tempo de angústias, em tempo de tantos medos e tantas incertezas, nós temos que estar com a nossa mente bem preenchida, a dizer de forma convicta, com plena convicção, como fez Abraão: nós temos um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem, gente. Que arma da luz poderosa nos chega à vida, através do conhecimento. Olha que palavra poderosa, gente. Gente, essa palavra ela não volta vazia, essa palavra é viva.
Foi essa mesma palavra que trouxe àquele jovem uma nova oportunidade. Sabe o que eu creio? Que quando esta revelação desta palavra te livrou dos cativeiros da morte, da escuridão, da falta do entendimento, das obras humanas, Deus te deu uma nova oportunidade de viver, de sair do meio dos mortos, gente. Porque essa graça, ela nos traz vida e vida em abundância. Eu vou sempre falar sobre isso. Viva o presente que Deus tem lhe dado. Viva uma vida com contentamento. Viva uma vida na plena convicção do Deus que te escolheu. Naquela hora, naquele momento de morte que aquele jovem estava passando, eu creio que ali ele abriu mão de tudo. E ele foi direto nos pensamentos, nas entranhas de Deus. E ele falou: olha, eu preciso de ti agora, Pai. Não é para amanhã, não é para depois. E esse Deus sabia, claro. Ele é um Deus que vê, ele é um Deus que fala. O nosso Deus, ele não é um Deus insensível. Ele tem visto a sua caminhada. Ele tem visto as suas dificuldades. O que ele deseja de nós, e é o que nós aprendemos por meio dessa palavra, é depender cada dia mais. É diminuir para que ele cresça. Se possível, que venhamos desaparecer no nosso achismo. Abraão sabia que não era o que ele queria. O apóstolo Paulo sabia, a igreja de Roma passou a entender que o Deus a qual nós fomos chamados a ser filhos é um Deus poderoso. E diz que ele chama a existência e até mesmo vivifica os mortos. Não deixe os seus sonhos morrerem. Não deixe os seus projetos morrerem. Não deixe a sua esperança. Não deixe que o medo te mate ou te arranque a força. Creia no mesmo Deus, porque ele não muda. No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Olha, gente, eu não limito a Deus. Eu prefiro viver cada dia crendo que o extraordinário vai se manifestar. Para aquele jovem, para mim, para você, para Abraão, para a igreja de Roma, para Paulo, o que nós tínhamos era crer nesse Deus. O que nós tínhamos, olha, eu acho que nós estamos até um pouco mais à frente que esse rapaz. Eu acredito dessa forma, não posso afirmar com certeza, tá bom? Mas olha, de posse desse conhecimento que nós estamos vivendo, nada nos é impossível. Eu acredito nisso. Quem, na verdade, nos limita somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, ainda com resquício, infelizmente, da religiosidade, do legalismo. Mas quando a gente chega a um estágio, como aconteceu com Abraão, que sabia que ele mesmo, dele mesmo, não podia gerar filho nenhum. A impossibilidade, ele estava ali no campo da impossibilidade, como eu já estive, como aquele jovem esteve, como Paulo esteve durante muitas vezes, a igreja de Roma também, eu acredito que no meio de toda aquela perseguição, a igreja de Roma também passou pelo campo da impossibilidade. Esse Deus maravilhoso, que não muda, que não mente, que é tremendo, se manifestou em socorro. Que esta manhã nós possamos ver a manifestação desse Deus que vivifica os mortos. Gente, isso é muito forte. Isso é muito impactante. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Gente, fale sobre isso. Fale sobre isso. O Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem e que vivifica até os mortos. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais. Tem que ter muita coragem para se jogar, sabe, fundo nessa palavra. Tem que ter muito ânimo vindo da parte de Deus para se envolver com essa palavra, para se envolver com essa realidade, para se envolver nessa plena convicção, para se jogar, sabe, de uma forma extraordinária, sobrenatural, nos braços desse conhecimento, nos braços desse Deus e dizer: eu tenho um Deus por mim, que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que ainda não existem. O nosso Deus, ele chama à existência as coisas que ainda não existem. O apóstolo Paulo falou à igreja de Colossenses, no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele existe e já está tudo pronto, favorável para nós. E esse Deus, que é poderoso, ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Não será diferente conosco, porque eu acredito que a mesma cobertura desta graça maravilhosa também está sobre nós. E isso será para nós, a nossa casa, para a nossa família, um benefício maravilhoso. Viva o benefício dessa graça que te escolheu. Nunca dependeu de nós. Nunca fomos nós. Sempre foi Deus. Repita isso. Nada do que nós vivemos, de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilhas, nunca dependeu de nós. Sempre foi esse Deus. A esse Deus maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação para todo sempre. Viva o melhor dia da sua vida. Viva um dia cheio das manifestações do poder desse Deus que te ama e que te escolheu para viver os melhores dias da sua vida. Para você, para sua casa, para sua família, em todas as áreas da sua vida. Assim é, olha, amanhã você já sabe, o bate-papo é com a Jaque e com o nosso irmão Geraldo, mas na sexta-feira eu tô de volta. Gente, somos 10.600 inscritos, muito obrigado. Receba aí sem limites por esse voto de confiança e por esse crédito que você tem colocado nas nossas vidas, tá bom? Se você quiser e puder, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com geral e na sexta-feira eu te espero, tá bom? Graça e paz!